Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Quem achou, diga amém. Atos, capítulo 9, versículo de número 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos, Senhor, e entregamos a Ti esse momento de palavra. Sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem nos justifica, Senhor, que nos purifica e que nos limpa. É o Senhor, meu Deus, ó Pai, não nós. Meu Deus, foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelha do Teu pasto. Por isso, meu Deus, ó Pai, eu oro. Arrebanha no Senhor a Tua presença e perdoa os nossos pecados. E purifica, meu Deus, ó Pai, das muitas transgressões e muitas iniquidades. Nos leva, meu Deus, ó Pai, a entender e a compreender a Tua vontade, porque sem essa compreensão, nenhum de nós, meu Deus, está capaz, meu Deus, de herdar o Teu reino. Abre, meu Deus, os nossos olhos espirituais para que a gente venha ver e contemplar a Tua linda e maravilhosa salvação. Diga amém. Amém. O texto da Bíblia Sagrada é um texto que fala da conversão do apóstolo Paulo, que então, até então era chamado Saulo de Tarso. Saulo, ele era um dos principais ali do judaísmo, um homem muito conhecedor, que tinha estudado desde pequeno a lei. Saulo tinha respeito dos maiores, dos doutores. Mas por que respeitavam a Saulo? Porque Saulo era inteligente, porque Saulo era nobre, era um homem fino. Saulo, ele recebe uma missão. Qual que é a missão de Saulo? Desintegrar, destruir essas heresias que estavam surgindo no meio do judaísmo. E qual era uma delas? A dos cristãos, que acreditavam no Cristo que já tinham vindo. Por conta disso, Saulo, ele vai até um apedrejamento. Depois você vê a história. E era o primeiro mártir. O nome do homem era Estevão. Aconteceu algo muito estranho nesse dia, porque no meio dos muitos apedrejamentos que já haviam acontecido, esse homem, ele não reclama, ele não briga, ele não xinga, mas ele ergue os olhos e ele diz: eu me rendo, Senhor, eu entrego a minha alma a Ti. E aos pés de Saulo, ou seja, com o consentimento de Saulo de Tarso, foi decretada a morte de Estevão. Saulo não ficou contente só com a morte de Estevão. Ele diz: então eu vou pedir agora a vocês uma autorização, porque eu vou ser o principal a destruir essa seita agora. E os reis e os sacerdotes deram cartas a Saulo para que ele fosse de cidade em cidade, prendendo e destruindo essa heresia que era do cristianismo. Saulo, ele pega as cartas e começa a fazer, até o dia que ele está indo para Damasco, uma cidade perto ali. E a Bíblia diz que no caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus chegou até ele. Oh, glória! E indo Saulo no caminho de Damasco, o Senhor vem até ele e todos ali caem. A Bíblia diz que vem uma profunda glória e todos caem, todos caíram. Saulo, ele não estava entendendo nada, não sabia de onde vinha, mas ele viu uma luz muito forte. E ele disse: quem é? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, ele fica atônito e o Senhor diz: olha, não lute contra mim, vai ser muito difícil isso. E ele diz: o que eu vou fazer? Entrar na cidade. Você vai para Damasco, como você veio, mas você só vai fazer aquilo que eu te mandar. E ele não via mais nada. A partir de então ele ficou cego. Esse texto que a gente leu um pedacinho antes diz que ele ficou 4 dias jejuando e orando, sem falar
Nada, só jejuando e orando 4 dias. Então o Senhor chamou um discípulo que está em Damasco. O nome do discípulo é Ananias. E é esse texto que nós lemos juntos. Ananias, vem cá, filho. Você vai numa rua chamada direita. Vai na casa do tal Simão. E lá tem um homem orando. Numa visão ele viu você, Ananias, entrando e pondo as mãos para que ele receba de volta a visão. O nome dele é Saulo. Ananias disse: Senhor, eu já ouvi falar desse homem. Ele tem perseguido pessoas. Ele tem prendido pessoas. Ele tem feito coisas horríveis com a tua igreja. E aqui ele veio com o intuito de destruir a igreja. O Senhor disse para Ananias: vai! Vai! Porque esse para mim é um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome perante príncipes, reis e perante o povo, gentios e perante Israel. Vai! Aleluia! E Ananias foi. Chegando lá, e depois, irmãos, é coisa que Deus faz maravilhosa. Sabe como é que ele cumprimenta Saulo? Ele diz: irmão Saulo. Olha que bênção. Irmão Saulo. Mas não vem aqui para essas coisas que ninguém entende. Como que o homem até há dias atrás estava bebendo cachaça naquele bar, agora está na igreja, está com a vida mudada. Isso não se explica, amados. Isso é obra de Deus. Isso é obra do Senhor. Como que vai explicar aos seus colegas, muitas vezes, de bagunça, de palavrão, de coisa errada, que agora você não faz mais isso, que agora você está na igreja? Essas coisas a gente não consegue explicar. Mas existe algo que muda aqui dentro. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. Mesmo que por fora você ainda seja o mesmo, por dentro o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida. O Espírito Santo começou a fazer de você um novo homem, uma nova mulher. E essa é a obra de Deus na nossa vida. Não é para que os homens vejam o que é externo, mas começa aqui dentro primeiro e depois por fora todos veem. E Ananias diz: irmão Saulo, oh glória. Não quero que você responda, mas se eu perguntasse aqui se alguém aqui já fez alguma coisa errada, alguma coisa que envergonha a Deus e a sua palavra, provavelmente todos aqui levantariam a mão. As pessoas falam de pecado, falam de coisas erradas, mas elas falam para os outros, não falam para si mesmas. A verdade é que todos pecaram. Romanos 3:23, todos pecaram. E nenhum homem é capaz de entrar na presença de Deus se não for pelo sangue de Jesus. Todos os homens estão desqualificados, destituídos da glória de Deus. Nenhum ser humano sem o sangue de Jesus pode se aproximar da glória de Deus. Nenhum homem, pastor, mas ele cresceu num convento, ele cresceu afastado, ele cresceu no meio do mato. Nenhum homem, nenhuma pessoa, se não for pelo sangue de Jesus, pode chegar perto, pode se aproximar da presença de Deus, porque todos pecaram. E Ananias então se depara com uma grande verdade. Deus é quem escolhe as pessoas. Eu vou repetir. Deus é quem escolhe. Não fui eu quem escolhi a Deus, foi Ele quem me escolheu. Não fui eu quem disse vou ser pastor, foi Deus quem me escolheu. As pessoas têm a falsa impressão: não, agora eu vou, porque eu quero, eu vou buscar o Senhor. Jeremias ouve do Senhor lá no capítulo 1: antes que fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que você nascesse, a tua mãe te desse o teu nome, eu já sabia quem você era, já tinha um ministério para você, já tinha te colocado como profeta sobre as nações. Eu quero que você ouça isso. Esse é para mim um vaso escolhido. Todos nós que estamos aqui somos escolhidos de Deus. Amém? Fale para o seu irmão: você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido. Sabe o que Paulo disse? Ele disse assim: o Senhor me escolheu entre muitos pecadores. Na verdade, eu era o pior de todos. Essa era a sensação de Paulo, porque ele não se sente digno, merecedor dessa escolha que Deus fez pela vida dele. Ou seja, Deus não escolheu um homem bom, Deus não escolheu um homem perfeito, Deus escolheu um criminoso, um perseguidor, um assassino. Deus escolheu um carrasco, alguém que mandava matar, que mandava prender, alguém que consentiu com a morte de Estevão. E Estevão não fez nada. E
Deus diz para Ananias: eu escolhi ele. O Senhor escolhe um santo, perfeito, escolhe alguém justo, escolhe alguém que fale melhor, escolhe alguém que pelo menos ali tem uma família boa, que não tenha feito o que eu fiz. Escolhe, Senhor, alguém que seja mais, que tenha um temperamento diferente, alguém que seja mais preparado. E você vai ouvir de Deus: esse é um vaso. Sabe o que é vaso? É o oleiro quem fez, ele fez para a honra e para a glória dele. A palavra vaso é alguém que foi trabalhado, alguém que foi lapidado, alguém que foi preparado, alguém que foi feito. Quando se fala de vaso, no termo bíblico, é alguém que o oleiro colocou a mão e fez daquela maneira. Não havia vasos em sequência, não havia máquina de produção. O oleiro colocava a mão e fazia vários vasos. Nenhum deles era igual, porque cada um foi feito à mão. Obras que são feitas à mão, todas elas têm a sua peculiaridade. Eu estou falando de vaso, e Deus não fez a mim e a você de maneira igual. Cada um tem uma particularidade, mas todos são escolhidos. Oh glória, você é escolhido de Deus. E não tem problema. Nós não nascemos no mesmo bairro, não estudamos na mesma escola, não tivemos a mesma formação e não nos convertemos na mesma época. Todos nós somos chamados por Deus. Ouça o que o Senhor disse para Zacarias. Zacarias, um profeta de Deus, não estava entendendo nada. Ele não estava entendendo nada. E assim também é muitas vezes quando a gente fala que é cristão. As pessoas: mas como que você é crente? Eu, particularmente, como pastor em Esquimó, porque a gente não conhecia Jesus, né? A pessoa: mas eu vivi com você, eu andei. Nossa, mas como que você é crente? Eu assim: Deus fez a obra. Essa obra não fui eu quem fiz, foi Deus quem fez. Eu até entendo que é difícil para as pessoas elas trazerem para o coração, porque parece que é outra pessoa, é outro tipo de conversa, é outro tipo de ação, é outro tipo de conduta. Mas nesse texto vai dizer alguns motivos pelos quais a gente acaba se rendendo e deixando essa boa obra de Deus se manifestar na nossa vida. Porque tem uma parte que Deus faz, tem outra parte que nós nos permitimos viver. Paulo, ele ouve de Deus. Eu vou até ler com os irmãos, está aqui, versículo 4, pode colocar aqui, por favor? Versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5. E disse: quem é, Senhor? E disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sexta-feira começa a nossa teologia aqui na igreja. Sexta-feira que vem, todos estão convidados. Pastor, posso ir? Não sei nada, vem aprender conosco. Se o Senhor nos permitir, nós vamos fazer pelo menos aí 12 matérias. E começa sexta-feira que vem, às 7h30 da noite. Tá bom? 7h30? 7h30, né? Não tem problema. Das 7h30 mais ou menos até as 9 horas, 8h40, eu estou liberando os irmãos. E essa palavra, recalcitrar contra os aguilhões, antigamente, para se fazer adestramento de animais, e aí vou colocar os cavalos, tá? Tinha algumas pontas de ferro que eram colocadas. Toda vez que o cavalo fazia um movimento involuntário, meio ruim, que contrariava, ele batia numa ponta de ferro. Era muito usado para adestradores ou para alguns cavalos que eram bravos. Então, toda vez que o cavalo recalcitrava, ele sentia aquela dor. Então, ele condicionava o movimento dele para que ele não fizesse aquele tipo de movimento. E assim os cavalos eram adestrados. E alguns animais também. O que o Senhor disse para Saulo vai querer ficar se batendo? É só dor, é só sofrimento. Deixa eu fazer uma obra na sua vida. Aleluia. Não seja que nem um animal bravo, coração duro, se batendo e só sofrendo. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te conduzir. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu vou usar a palavra educar. Talvez não seja mais própria, mas deixa eu te instruir. Deixa eu te conduzir. Oh glória. Não, mas eu sou assim. Tem gente que é assim, irmãos, coração duro, apanha daqui, apanha dali, pancada daqui, e está só se ferindo, só se machucando, e o Espírito Santo está dizendo: deixa eu fazer.
Deixa eu te conduzir, deixa eu te instruir. Para de tentar fazer da sua maneira, para de tentar fazer do seu jeito. Eu tenho uma maneira melhor, deixa eu guiar, deixa eu dirigir a sua vida. E assim o Senhor falou para Saulo: Saulo, você veio aqui, está perseguido, mas agora deixa que eu vou te conduzir daqui para frente. Oh glória! E Saulo, quando entra na cidade, ele está orando, ele está jejuando. 4 dias. E aí eu entro naquele termo que diz exatamente isso: que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? A gente precisa, irmãos, ter compromisso com as coisas de Deus. A gente precisa ter compromisso com as coisas que são do céu, com as coisas que são do alto. E uma das coisas que todo cristão deve ter comprometimento é com oração e com palavra. Amém? É como se fosse alimentação para o seu espírito, para a sua vida. Pastor, eu me converti, mas eu ainda não leio a Bíblia. Precisa aprender. Mas pastor, eu posso ouvir a Bíblia? Pode. Vem na igreja, pede orientação. Tem muitos irmãos sábios aqui no nosso meio, muitos irmãos que conhecem muito aqui no nosso meio. Todos são tão preparados quanto eu para te ensinar, para te conduzir, para te instruir. Amém? Pede oração na sua casa, pede os irmãos para orarem com você. Pastor, não tenho hábito de oração, estou com dificuldade para orar. O Senhor vai levantar pessoas para orar com você, e te instruir nesse caminho maravilhoso que Deus tem na sua vida. Amém, queridos? Palavra e oração. E aí o texto continua dizendo que ele teve uma visão. Aleluia. Aleluia. E nessa visão ele viu Ananias entrando. Aleluia. E aqui eu quero partir para o final dessa mensagem, dizendo que Deus ele preparou algumas pessoas para enviar e colocar no nosso caminho. Amém? Pastor, sozinho eu consigo? Aleluia. Precisa sim que Deus te ajude através de alguém. Amém? Aleluia. E Saulo só foi Paulo, como ele vai se tornar, porque teve muita gente que orou e abençoou a vida dele. E esse foi o primeiro homem, chamado Ananias. Todo irmão precisa de alguém para ajudá-lo. Diga glória a Deus. Eu só sou o que eu sou porque muita gente me ajudou, inclusive o pastor Célio que está aqui hoje. As boas mãos do Senhor sempre estiveram sobre ele, sempre ele pôde me orientar, me conduzir. Eu abençoei muita gente, mas porque também fui abençoado. Saulo vai se tornar Paulo, o apóstolo, um dos maiores homens assim usados por Deus na época em que nós vivemos. Mas porque Ananias, alguém já ouviu falar de Ananias? Não, pastor, é a primeira vez que eu estou lendo sobre Ananias, mas foi ele que foi lá, o primeiro homem, a colocar as mãos sobre Saulo, para que Saulo tivesse de volta a visão e fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Para você ver que mesmo um homem grande, mesmo um homem muito cheio do Espírito Santo, Deus usou alguém para abençoar a vida dele. Diga glória a Deus. Essa manhã é uma manhã especial para você. Olha, tem obreiros de pé, tem pessoas aqui intercedendo. Desde antes de você chegar, o louvor foi feito, a palavra foi feita, e tudo isso foi feito porque a boa mão do Senhor está sobre essas pessoas que prepararam tudo isso para que você também recebesse. Você recebendo, você vai levar para a sua casa, você vai levar para a sua família, vai levar para o seu ministério, para o lugar que você trabalha. Você vai dizer: nossa, domingo eu recebi uma palavra. Irmãos, domingo eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Deus me disse que eu sou um vaso dele, aleluia, oh glória. E o que eu recebi eu vou compartilhar, irmãos. É para estender a mão sobre a sua casa, estender a mão sobre a sua família, não acertar da sua porta, quando você colocar a mão e vai dizer: a mesma unção que eu senti na manhã, domingo da igreja, eu determino e declaro sobre a minha casa em nome de Jesus. Quando você chegar sobre no seu trabalho, estende a mão e diz assim: Senhor, a mesma unção que eu recebi, a mesma unção que eu fui tocado domingo na igreja, eu declaro neste lugar de trabalho em nome de Jesus. Você vai ser usado por Deus também.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí eu quero terminar dizendo que o primeiro a fazer o que ninguém podia fazer por mim, por você, está representado nessa mesa. Aleluia. Quem que fez o que ninguém podia fazer? Jesus. Aleluia. Profeta Isaías capítulo 53. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e aqui se manifestou o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e nada víamos nele para que o desejássemos. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha que não tem pastor, mas ele nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades e levou sobre si. Oh glória! Nós o considerávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. De quem que o profeta Isaías está falando? Jesus. Ele tomou sobre si o que, pastor? Todas as nossas dores e enfermidades ele levou sobre si. Aonde ele fez isso, pastor? Lá na cruz do Calvário. Quando ele sobe ao madeiro, quando ele é levado ao madeiro, ele está trazendo para a minha vida uma nova vida. Uma vida agora que não é mais presa ao pecado, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. E lá naquela ferida eu fui declarado justificado, e você também, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, preparando já o coração para a ceia. Peça ao Senhor: Senhor, essa é uma manhã de ceia, eu quero ter comunhão contigo. Se eu pequei essa semana passada, já devia ter me arrependido, mas agora eu estou me arrependendo, Senhor. Se alguma coisa me acusa perante o Senhor, perdoa. Eu quero, meu Deus, ó, Pai, pegar desse pão, comer desse cálice, comer. Você que já é batizado sabe a importância que tem a ceia do Senhor. Como faz diferença. Você que não é batizado, você pode pedir: pastor, quando vai ter batismo? Daqui a alguns meses, logo no final do ano, se Deus quiser, em dezembro. E você vai se batizar também, vai ter a oportunidade aí de ter, aleluia, o batismo, de ceiar a ceia do Senhor. Mas se ainda não é batizado, olha ao Senhor, fale: Deus, eu quero, meu Deus, viver essa experiência maravilhosa do batismo. E depois que você se batizar, você toma a ceia do Senhor. Mas você pode aceitar Jesus onde você estiver agora. Pode receber Jesus Cristo, como Saulo recebeu. Como Saulo recebeu. Orando sozinho, jejuando sozinho. E o Senhor enviou um vaso para orar por ele. Oh, glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós preparamos o coração para a ceia. Essa mesa, meu Deus, simboliza aí o corpo e o sangue do Senhor. Nós viemos aqui, meu Deus, ó Pai, no intuito, meu Deus, maior de celebrar e adorar o Senhor. É uma manhã de ceia, nós estamos aqui todos prostrados perante o Teu altar, Senhor, em consagração, em adoração e glorificação do Teu nome. Senhor, se alguma palavra foi contrária à Tua vontade, se algum pensamento, meu Deus, vindo, meu Deus, sabe-se lá do que, de onde, meu Deus, ofendeu a santidade do Senhor. Se, meu Deus, alguma atitude, meu Deus, foi desonrada, foi desonesta, foi contrária à Tua palavra, me perdoa. Perdoa-nos, Senhor, cobre-nos com Teu precioso sangue, pelas palavras, pelos pensamentos, pelas atitudes, por aquilo que fizemos ou por muitas vezes coisas que deixamos de fazer, Pai. Perdoa-nos. Cobre, meu Deus, a nossa vida com sangue precioso e apaga todo o pecado e toda a iniquidade. Em nome de Jesus. Diga amém. Nossa irmã Diaconisa Rosa, já